Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso último estudo, irmãos, da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, nós vimos o apóstolo Paulo nos incentivar para sermos ousados na pregação do Evangelho. Isso mesmo, para ficarmos orgulhosos do que estávamos pregando, que é o Evangelho. Por quê? Porque a lei de Deus, o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, tinha passado. E agora está o Novo Testamento, um novo concerto. Desta vez não feito com Moisés lá no Monte Horebe. Desta vez um novo concerto, uma nova aliança feita com Jesus Cristo na cruz do Calvário. E este concerto novo, esta nova aliança de Deus com os homens, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, ela é muito mais gloriosa do que o Antigo Testamento, do que as leis de Deus. Por quê? As leis de Deus não podiam salvar? As leis de Deus não eram santas? O Antigo Testamento, a lei de Moisés, não eram puros e verdadeiros? Claro que é. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a lei do Senhor, disse o salmista Davi. Ou seja, tudo era belo na lei. O grande problema não foi os 10 mandamentos. O grande problema não foi a lei de Moisés. O grande problema não foi o concerto do Antigo Testamento. Não é o Antigo Testamento o grande problema. O grande problema é o homem, o ser humano, que só tende a fazer as coisas erradas. Como essa lei, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, a lei de Deus, é pura, verdadeira, na verdade, o que é que ela faz? Ela mostra o que você não deve fazer. Se por acaso você fizer aquela coisa errada, ela condena corretamente. Porque é lei. Lei é lei, tem que ser cumprida. E todos nós seríamos com isso condenados ao inferno. Porque a gente não consegue fazer a coisa certa. Porque somos vendidos sob pecados, nascemos sob pecado. Pecado que vem desde Adão. Por este motivo, foi que Jesus Cristo veio e fez um novo concerto. Ele pegou a lei de Moisés, cumpriu ela todinha, o Antigo Testamento. Jesus Cristo, o único ser na terra que cumpriu a lei de Moisés, cumpriu o Antigo Testamento. Qualquer um que tentar fazer isso vai ser condenado ao inferno. Qualquer um que lhe ensinar que você tem que seguir a lei de Moisés vai ser condenado ao inferno e você vai junto com ele. Por quê? Porque a lei do Senhor não pode salvar? Não. Porque você não pode cumprir. O que foi que Jesus Cristo fez? Ele veio e cumpriu a lei. E tornou a lei uma maneira mais fácil de nós cumprirmos. Nós que não conseguimos cumprir nada. Seres humanos são muito ruins. Então, nós que não conseguimos cumprir nada, o que foi que Jesus Cristo fez? Pegou a lei e colocou dentro do Evangelho, resumindo em 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Disso depende de todas as leis e os profetas. Ou seja, Jesus Cristo disse que quando você cumprir esses 2 mandamentos, você cumpriu toda a lei. Ele nos tornou mais acessível. Ele fez com que um caminho melhor para a gente cumprir a lei de Deus. Porque no antigo jeito de Moisés, nós todos estávamos condenados ao inferno. Então o Evangelho, a graça veio por causa disso. Ele veio, cumpriu, morreu no nosso lugar, pagou o preço que a gente tinha que pagar e agora nos deu uma maneira mais fácil, com o Espírito Santo na nossa vida, de cumprir aquilo que Deus quer e chegarmos ao céu. Por causa disso, Paulo diz que nós hoje temos que ser mais ousados, temos que ter mais orgulho naquilo que pregamos do que quando era no Antigo. Porque já era glorioso, não é certo? A lei já era santa. O ministério de Moisés, o Antigo Testamento, já foi glorioso, disse o apóstolo Paulo. Mas ele era passageiro. Só foi por enquanto, porque nós não conseguimos ser salvos por ele. Se transformou em morte para nós. Porque ele era tão santo, tão justo, e a gente tão ruim, tão pecador, que se transformou aquilo que era santo e justo, se transformou em morte para nós, porque vai nos condenar. Então, se ele era tão glorioso, imagine esse Evangelho de Jesus Cristo, que não é passageiro, que é eterno por toda a eternidade.
Por isso nós deveríamos nos orgulhar. E no nosso estudo de hoje, nós iremos ver o apóstolo Paulo falando sobre os capítulos 7 e 8 da sua segunda carta aos irmãos que moravam ali na cidade de Coríntios. Ele diz algo interessante. Os assuntos principais do estudo de hoje é: Jesus Cristo, que não era pecador, se tornou pecador na cruz do Calvário quando recebeu os pecados de toda a humanidade. Que sociedade pode haver entre Deus e Satanás? Deus nos chamou para sermos filhos de Deus e seguir o Evangelho, e não uma religião. A tristeza de Deus produz arrependimento e salvação da pessoa. A tristeza do mundo produz remorso, morte, depressão e condenação. Então, irmãos, em nosso estudo de hoje, iremos ver estes assuntos aí que o apóstolo Paulo muito comenta. Mas vamos dar uma pincelada no nosso estudo anterior para entendermos como está andando a carta de Paulo. Estamos lendo capítulo por capítulo para acompanhar tudo direitinho. E no nosso último estudo, o anterior, nós vimos o apóstolo Paulo dizer: por este fato de ser um evangelho tão glorioso, ousados no falar, dizendo a verdade, os irmãos não aceitariam. Por isso, muitas vezes nós, os discípulos de Jesus Cristo, estaríamos perseguidos, abatidos, perplexos, torturados, mortos, mas jamais seremos destruídos, disse o apóstolo Paulo. O evangelho jamais pararia. Isto vai há mais de 2019 anos até hoje. Tentaram muito destruir o evangelho, mas ninguém conseguiu até hoje. Mataram os discípulos, mataram os seguidores de Jesus Cristo durante o decorrer dos séculos. Foram milhões mortos, porque o mundo não aceita o evangelho. Poucos são que entram pela porta que é Jesus Cristo. Mas o evangelho nunca foi destruído e não será, porque ele é eterno. Permanece até o dia de hoje. Por isso, disse Paulo, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, o do lado de fora, esse nosso homem que a gente vê, se corrompa, ou seja, através de muita fraqueza, sofrimento, tortura, fique desgastado, o corpo já fraco de tanta chicotada por dizer a verdade. Passa até que nossos corpos estão se acabando com tanto sofrimento. Contudo, o homem interior, o de dentro, se renova a cada dia através de Jesus Cristo, porque a nossa leve e momentânea tribulação ou sofrimento produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não olhando nós para as coisas que se vê, que são coisas de pouco tempo, passageira, mas nós olhamos para as coisas que não se vê, porque são firmes e eternas. É o céu, é um corpo glorioso, é uma nova vida com Deus. Isto tudo é eterno, é firme. As coisas que se vê não vai passar, mas as que não se vê, isso é fé. Então, ora, quem para isto nos preparou, disse Paulo, foi Deus, irmãos. E como prova, nos deu o Espírito Santo dentro de nós. Por este motivo estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estivermos nesses nossos corpos fracos, atuais, estamos ausentes do Senhor. Mas quando recebermos o corpo glorioso no dia do arrebatamento, estaremos perto do Senhor. Não precisaremos mais pecar. Por isso que nós andamos por fé e não por vista. Ainda vamos ver este corpo glorioso. A igreja anda por fé, não por vista, não daquilo que se vê. Mas temos confiança sim e desejamos antes deixar este corpo atual, cheio de erros, fraco, e finalmente morar com o Senhor Jesus Cristo com um corpo glorioso que não pode pecar. Porque nosso desejo é agradar Jesus Cristo, parar com esses nossos pecados. Mesmo que nós estivemos ausentes, a gente quer, ausente dele, não estando ainda com ele, a gente quer agradar ele. Estando presente, vamos querer ainda mais. Por que, irmãos, Paulo diz isso? Porque todos nós um dia vamos estar diante de Jesus Cristo. Todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas de tudo aquilo que fizemos nesta vida aqui na terra. Coisas essas que fizemos usando este corpo que temos agora. Cada um vai receber a sentença de Deus dependendo do que tiver feito, ou bem ou mal. Mas é bom lembrar que será um julgamento, não será um julgamento de condenação. Será uma avaliação para ver quem trabalhou mais e melhor para o Senhor aqui na terra, para receber a recompensa. Então, irmãos, eu, o apóstolo Paulo, digo que todo aquele que está em Cristo, ou seja, que aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida, a partir deste dia que aceitou, é uma nova criatura.
Ele nasceu de novo para o Senhor nosso Deus. As coisas velhas se passaram. Tudo que ele praticou de errado morreu naquele dia em que ele aceitou Jesus Cristo. Com essa pessoa, ela aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Então é evidente que tudo que ela fez antes morreu e tudo se fez novo agora. Ou tudo está novo. Nova vida, novos desejos, novos sonhos, novos sentimentos. O prazer dessa pessoa agora não é mais satisfazer seus desejos. Não é ter mais seus sonhos. Mas agora ele deseja satisfazer os desejos de Deus e de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho. E tudo isso vem de Deus, viu, irmãos? Não foi por nossa causa, não, porque somos bonzinhos, não, que nós deixamos a antiga vida e agora estamos nessa vida do Evangelho. Foi não, irmão. Tudo foi Deus quem fez. Nós somos tão ruins que Deus teve que nos dar o Espírito Santo para nos convencer a seguir a Ele. Porque se dependesse de nós estávamos vivendo a nossa vida, os nossos prazeres, os nossos momentos, curtindo a vida, sem querer saber de Deus nem de nada. E há milhões que ainda fazem isso hoje. A maioria faz isso hoje. Mas nós, os que desejamos agora seguir o Evangelho, seguir os caminhos de Jesus Cristo, foi por causa do Espírito Santo na nossa vida. Porque senão não estaríamos servindo ao Senhor, nem seríamos seguidores de Jesus Cristo. Porque nós somos muito ruins. Isso só aconteceu, ou seja, a nossa salvação só aconteceu porque o próprio Deus fez as pazes conosco. Sim, nós que éramos seus inimigos por causa dos erros que cometemos. Toda vez que cometemos pecados e erros, nós nos tornamos inimigos de Deus. Por causa do pecado que praticávamos, todos nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, Deus resolveu isso. Ele fez as pazes conosco, Ele mesmo, se utilizando de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi ali que Deus pôde matar os nossos pecados, na cruz do Calvário. E só assim fazer as pazes conosco. Isto é, nós, os que aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Já os que até hoje se recusam a aceitar Jesus Cristo, continuam com seus pecados e continuam se tornando cada vez mais inimigos de Deus, por causa dos erros que não param. Pelo menos com Jesus Cristo, você ainda comete erros, mas o sangue de Jesus Cristo perdoa, porque você aceitou o sacrifício dele. Então isso vai lhe purificando. Imagina aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Continuam errando porque cometem erro, viu? E não tem quem possa limpar esses seus erros. Então se torna cada vez mais inimigos de Deus. Então, irmãos, vamos ver como foi que Deus fez essas pazes conosco. Essa paz, Ele fez essas pazes conosco. Nos trouxe de volta. Deus se utilizou do belíssimo trabalho de Jesus Cristo. Pelo fato de que nós éramos inimigos, o que foi que Jesus Cristo fez? Morreu na cruz do Calvário. Pegou todos os nossos pecados. Se utilizando de Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi ali que Deus pôde matar esses pecados e colocar em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo morreu. Certo? Com isso, irmãos, com essa paz Ele fez conosco, que Deus fez conosco, Deus nos deu um belíssimo trabalho também. Qual foi esse trabalho? Que é Ministério da Reconciliação. É da seguinte forma, que Deus estava em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, matando os nossos pecados e trazendo todos os homens para Ele mesmo. Todos nós, os seres humanos. Ou seja, Deus estava reconciliando de novo com Ele todos os homens, desde o dia que Ele perdeu essa comunhão com os homens lá no Jardim do Éden, com o pecado de Adão. Deus conversava normalmente com Adão, mas depois que ele pecou, foi afastado. Adão e todos os homens se afastaram da comunhão com Deus. E agora, na cruz do Calvário, Deus voltou a ter esta comunhão com os homens. Porque agora os pecados saíram. Aí Deus pôde agora ter comunhão. Fez as pazes, se reconciliou Deus e os homens através de Jesus Cristo. Ou seja, com todos aqueles que quiserem aceitar Jesus Cristo como Salvador. Viu? Da mesma forma, também, Deus nos colocou em nós o ministério da reconciliação. E o que é isso? Quando falamos e pregamos o Evangelho para outras pessoas, e quem escutar e aceitar Jesus Cristo através da nossa pregação, na mesma hora estamos reconciliando essa pessoa com Deus. Ou seja, estamos trazendo uma criatura desgarrada para Deus novamente, fazendo as pazes entre Deus e esta pessoa que aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida através da nossa pregação. Então, desta maneira, somos embaixadores de Deus também e de Jesus Cristo.
Estamos falando em nome de Deus e em nome de Jesus Cristo. Estamos falando em nome do nosso novo país, que nós conseguimos agora, que é os céus, e a nossa nova cidade, que é Jerusalém Celestial. Então pedimos a todos os homens que se reconciliem com Deus. E por que isso, irmãos? Porque Jesus Cristo, que nunca pecou em sua vida lá na cruz do Calvário, tomou todos os nossos pecados para ele e foi morto por isso, para que através dele, de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele pagou um preço que nós deveríamos pagar. Jesus Cristo, irmãos, que não era pecador, se tornou um pecador por causa dos nossos pecados. E quando foi isso? Lá na cruz. Quando Deus colocou sobre Jesus Cristo os pecados de toda a humanidade, foi por isso que ele morreu. Jesus Cristo recebeu os nossos pecados e os destruiu, cravando ele na cruz do Calvário e ali morrendo. Então, nós, irmãos, Paulo, Timóteo e Marcos, estamos cooperando com Jesus Cristo, ensinando a vocês que não recebam esse favor imerecido ou essa graça em vão. Zelem por esse grande trabalho que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, de acabar com os nossos pecados. Pelo amor de Deus, não transforme em nada esse sacrifício e obra maravilhosa que Jesus Cristo fez por nós, que foi tomar os nossos pecados para Ele e nos livrar. Por que estou falando isso, disse o apóstolo Paulo? Porque se desistirem da fé em Jesus Cristo e não quiserem mais ser discípulos de Jesus Cristo, porque são perseguidos, maltratados, por dizerem a verdade, se ficarem cansados por causa da perseguição e desistirem do caminho, é exatamente isso que vai acontecer. Vocês vão transformar a salvação que Jesus Cristo conseguiu para vocês em nada em suas vidas. Porque está escrito na Bíblia dizendo: ouvi-te em tempo certo e te socorri no dia da salvação. É agora o tempo aceitável. É agora a hora da salvação. Agora é a hora correta de aceitar Jesus. Hoje é o dia da salvação. Agora e nesse momento. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 8, a parte A. Por isso nós, disse o apóstolo Paulo, a liderança, não damos escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado ou criticado. Antes, irmãos, nós os líderes, como ministro de Deus, em primeiro lugar, ministro de Deus em primeiro lugar, e não de religião nenhuma, nem de denominação evangélica nenhuma, nós andamos de uma forma que qualquer pessoa pode nos recomendar, porque provamos isso na muita paciência, nas muitas aflições, nas necessidades que passamos por causa do Evangelho, nas angústias que passamos, nos açoites que sofremos por dizer a verdade, nas prisões, nos tumultos, tortura que passamos por pregar o Evangelho verdadeiro. Tudo isso por falar a verdade do Evangelho, mas também podemos ser recomendados nos trabalhos que temos fazendo o Evangelho, nas vigílias que passamos, nos jejuns que fizemos na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. De todos os lados estamos prontos, por honra também por desonra. Podemos ser recomendados sim, por infâmia, por boa fama, como se fôssemos enganadores, mas sendo os mais verdadeiros que todos, e não como alguns falsificadores da palavra de Deus, como desconhecidos do mundo. Os verdadeiros seguidores são desconhecidos. Os grandes pregadores famosos, conhecidos, são não. Os grandes pregadores de Deus são realmente desconhecidos do mundo, mas muito conhecidos de Deus e por Deus, como que morrendo para o mundo. Nós vivemos como que morrendo para o mundo. Ralé pobre, pregadores do Evangelho pobre, que ninguém nem conhece, como que morrendo para o mundo, mas estamos vivos como nunca para Deus, como castigados por causa do Evangelho, mas não estamos mortos. Nos forçam a estar tristes, mas sempre estamos alegres, como pobres e sem nada materialmente falando, aos olhos de todos no mundo, mas espiritualmente ricos e deixando muitos outros ricos também no Espírito de Deus com a salvação. Como nada tendo, nos comportamos, nos recomendem, como nada temos, e na mesma hora possuindo tudo, irmãos, como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, da graça, do poder e da verdade do céu. E a advertência é que nós, os líderes que não tiverem estas coisas que nós falamos, são seus próprios líderes e não de Deus. Alimentam-se a si mesmo e suas famílias e não a igreja do nosso Senhor. Ó irmãos da cidade de Coríntios,
A nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está à disposição, porque vocês não têm o mesmo afeto conosco. Nós. Mas infelizmente vocês só buscam seus próprios afetos. Ora, em resposta a isso que estão fazendo, eu, Paulo, agora falo como se fossem meus filhos. Coloquem também o vosso afeto para nós. Escutem-nos para o bem de vocês. Não se prendam, irmãos, com os que não querem compromisso com o Evangelho. Não façam acordo com eles. Porque que sociedade ou que acordo tem a justiça com a injustiça? Qual a comunhão da luz com as trevas? Não pode se unir. E que acordo pode haver entre Jesus Cristo e Belial? Ou que recompensa pode ter o fiel com o infiel? E que amizade pode ter o templo de Deus, que é o nosso corpo, com as imagens de escultura e os ídolos de pessoas famosas do mundo? Rejeitem, irmão, todas as pessoas e artistas famosos que tentam entrar em seus corações. Ai, bota isso para lá. E todas as imagens de escultura também. Porque vocês, ou seus corpos, são templos do Deus vivo. Exatamente como Deus disse na Bíblia. Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saiam do meio daqueles que têm imagem de escultura. Sejam lá como for, diz o Senhor Deus, e não toqueis nada imundo das imagens de escultura que fizeram. Então só assim eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso está escrito no livro de Levítico, capítulo 26 e versículo 12. Ora, meus amados irmãos da cidade de Corintos, disse o apóstolo Paulo, nós, os que seguimos fielmente os ensinamentos de Jesus Cristo, temos essa promessa de Deus de sermos seus filhos, e Ele, o nosso Pai. Já que é assim, então, vamos nos limpar de todos os erros, os nossos desejos da carne, como, por exemplo, relações sexuais proibidas, comer carne, comer comidas demais, que é glutonaria, parar de olhar o que não se deve, o que não deve, etc, etc. Também nos livrar dos erros espirituais, como seguir cegamente um líder religioso ou ídolo gospel, cantor, pregador, sem examinar os ensinamentos de Jesus Cristo antes. E outros erros espirituais também. Vamos nos aperfeiçoar na santificação, tirando todos os erros dentro de nós, pelo temor do Senhor. Por isso eu, Paulo, digo, nos recebam, irmãos, em vossos corações, porque eu, Paulo, Timóteo e Marcos, não desrespeitamos ninguém aí, não levamos ninguém ao erro. De nenhum de vocês nos aproveitamos como líderes para tomar algum proveito ou até dinheiro de vocês. E eu não estou dizendo isso para a vossa condenação, ou seja, para que vocês se sintam culpados por nunca termos pedido a ajuda de vocês. Não, irmãos. Porque já antes eu tinha dito que vocês estão em nossos corações, seja para morrer ou seja para viver. Grande é a minha ousadia, é a ousadia da minha fala com vocês. Grande é a minha moral a respeito de vocês, irmãos. Eu estou cheio de consolação e transbordo de alegria em todas as dificuldades que passo por causa do amor que tenho por vocês. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a gente não teve sossego, irmão. Foram tantas perseguições por aqueles que não querem aceitar a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso em tudo fomos atribulados em combates, temores, por dentro e por fora. Mas Deus é quem consola os abatidos. Porque vocês se lembram de Tito? Pois é, finalmente ele chegou até nós. Por isso ficamos tão consolados, porque ele nos falou de vocês, irmãos aí de Coríntios. Ele chegou aqui na Macedônia, está conosco. E não somente ficamos consolados com a vinda de Tito, mas com a consolação de Deus, que Deus nos dá, que Deus nos consolou através de vocês, irmãos, de saber como vocês estão bem. Quando disseram a nós que vocês, o choro que vocês têm por nós, orando por nós para Deus nos ajudar, e do zelo que vocês têm por mim, Paulo, de maneira que fiquei alegre demais, irmão. Portanto, ainda que eu, o apóstolo Paulo, deixei vocês tristes, irmão, aí na cidade de Coríntios, por causa da correção da primeira carta que mandei, e se falei muito duro na primeira carta, não me arrependo de forma nenhuma de nada, de ter dito a verdade, porque foi a melhor coisa a se fazer, mesmo deixando vocês tristes. Mas essa tristeza que vocês sentiram é apenas por um pouco de tempo. E agora estou satisfeito, não porque vocês estão tristes, mas porque vocês ficaram tristes de arrependimento, irmãos, por ter reconhecido que estavam andando errado. Isso é glorioso. Esse tipo de tristeza é de Deus, irmão.
Porque essa tristeza de ter reconhecido que errou e agora vai consertar o erro, ela diz que vocês aceitaram a minha correção e com isso não prejudicamos vocês, escondendo a verdade para não magoar, como fazem muitos líderes no dia de hoje, não diz a verdade e o povo anda fazendo o que quer, do jeito que quer. Mas antes ajudamos vocês a saírem do erro. Isso sim é que é amar. Porque a tristeza produzida pela correção do erro é de Deus e leva à salvação da pessoa que se arrependeu. E ninguém se arrepende depois de ter tido essa tristeza, pois sabe que foi para o seu próprio bem que ele ficou triste por causa do erro que estava cometendo. Agora, irmãos, a tristeza do mundo, que não tem nada com Deus, como por exemplo depressão, leva para a morte. Porque a pessoa não se corrige. É mais como remorso, não há arrependimento. Essa pessoa vai continuar da mesma falha. Ela peca, depois fica triste com aquilo, depois volta a fazer de novo. Fica triste e volta a fazer de novo. E entra numa depressão e vai para a morte. Depressão não pode estar com os seguidores de Jesus Cristo. Pode estar com religiosos, com seguidores de denominação, seguidores de líderes religiosos, seguidores de religião. Podem ter depressão. Mas os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo não podem ter depressão. Isso não existe. Agora, irmãos, a tristeza do mundo. Me digam então, como vocês ficaram cuidadosos? Agora, depois que passaram por essa tristeza de Deus. Que apologia, irmão. Que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança. Em tudo vocês se mostraram, irmão, estarem puros nesse negócio. Portanto, ainda que escrevi, não foi simplesmente por causa daqueles que estavam fazendo coisas erradas. E muito menos por causa daqueles que estavam sendo a vítima, no caso. Mas escrevi para que o cuidado de vocês em nós, por nos obedecerem, ficasse assim manifesto diante de Deus. Por isso estamos consolados e ficamos alegres, vendo a alegria do nosso irmão Tito, que vocês receberam aí na cidade de Corinto, o trataram tão bem. Porque se em alguma coisa fiquei orgulhoso de ter enviado ele, e vocês aceitando ele em meu nome, não me avergonho. Mas como dissemos tudo com verdade na carta que o irmão Tito levou para vocês, a glória de vocês, representada nele, se confirmou. E o afeto do irmão Tito para vocês, irmãos, é muito grande, porque ele viu como vocês obedecem tudo a nós, e como vocês recebem ele com tanto amor, porque foi enviado por nós. Então, estou tão alegre, disse o apóstolo Paulo, porque em tudo posso confiar em vocês. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 16. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Que possamos aprender sobre essa tristeza de Deus e sobre a tristeza do mundo. Possamos colocar isso em nossos corações. Você pode até ficar triste, irmão, depois que cometeu um erro. Você tem o perdão, porque você já aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Então aquilo é perdoado e você não vai mais praticar aquilo. Mesmo que volte a fazer de novo, mas você vai parar com aquilo. Porque a tristeza de Deus produz arrependimento, e o arrependimento faz com que você não volte a fazer de novo. A não ser que você não se arrependa. Mas essa tristeza de Deus só leva para você para Deus. A tristeza de Deus leva você para Deus. A tristeza do mundo leva você a se afastar de Deus. Esta é a diferença das duas tristezas. Quando você fica triste por algo que você cometeu errado, e essa tristeza faz com que você vá para Deus, peça perdão a Deus, busque a Deus, essa tristeza é de Deus, porque ela está fazendo com que você vá para Deus. A tristeza que diga assim, não tem jeito não. Você começa a entrar em depressão, você começa a ficar triste, sem querer vontade de viver, sem nada. É a tristeza do mundo, de Satanás, que está afastando você de Deus. A tristeza de